Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 13. Dando continuidade, então, à exposição da Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje nós entraremos no capítulo de número 13. E nós vamos expor os dois primeiros versículos, versículo 1 e versículo 2, o qual leremos a partir de agora, do capítulo 13 de Romanos. Então, Romanos 13, versículos 1 e 2, assim diz o Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ah, Senhor, Tua palavra foi lida, Senhor, e agora será proclamada aos nossos corações. Fala-nos através dela, Senhor. Abre o nosso entendimento e nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Fora Bolsonaro. Tem sido esse o grito ecoado por boa parte da mídia televisiva e jornalística do nosso país. Além desses outros setores, também tem se utilizado das mídias sociais e das ruas para gritar: fora Bolsonaro. Pessoas de alta capacidade intelectual, de conduta ilibada, verdadeiros bastiões da sanidade mental, intelectual e moral da sociedade brasileira, como Felipe Neto, Anitta, Preta Gil, Fábio Porchat, Maiara e Maraísa, dentre outros expoentes da grande, bela cultura brasileira, tem chamado o atual presidente eleito pela maioria do povo de nosso país de genocida e tem propagado uma campanha de oposição ferrenha e odiosa ao presidente eleito. No entanto, meus irmãos, nós nos perguntamos se ele é o primeiro a passar por isso. Você já parou para pensar nisso? Será que o presidente Jair Messias Bolsonaro é o primeiro a enfrentar forte oposição? Um presidente eleito num regime que é a boca de todo brasileiro, chamado democracia. Bolsonaro é a bola da vez. Mas o que dizer do fora Temer, seu golpista? O que dizer do fora Dilma, poste de Lula? Já esquecemos do Lula ladrão? Ou será que a maioria está com uma inconsciência e se esqueceu dos movimentos do fora FHC, boneco dos bancários? Talvez a maioria não tenha passado por isso, mas quem não lembra do movimento estudantil que foi às ruas, pintando as suas faces e gritando: fora Collor? E aí eu devo confessar um pecado de minha parte, eu era um daqueles, de rostinho pintado e tudo mais. Eu lembro que o movimento estudantil parou as aulas no Colégio Cearense, que era onde eu estudava à época, e todos os estudantes do ensino médio foram para as ruas gritar: fora Collor. O interessante, irmãos, é notar que todos esses são frutos do movimento chamado Diretas Já. E aqui eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque nós temos muitos jovens aqui na igreja que não acompanharam esse momento. Talvez não eram nem nascidos. São frutos do movimento do Diretas Já, da tão sonhada democracia.
E a pergunta que ecoa diante dessa realidade, irmãos, essa é uma realidade. Veja, a pergunta que ecoa para nós é: será que realmente o que nós queremos é uma democracia? Será que é isso que nós almejamos? Porque os líderes que nós elegemos são tão odiados, sempre. Por que não sabemos, por que não conseguimos lidar com o contraditório? Esse certamente é um assunto delicado, irmãos, e que requer muito atenção, como o texto que nós acabamos de ler, de Romanos 13. Não porque Paulo vai nos dar uma aula de democracia, do que é o verdadeiro Estado democrático de direito e blá, blá, blá. Não, certamente não. Paulo, em Romanos 13, vai tratar de um outro assunto tão delicado quanto esse, mas que se aplica diretamente a isso que acabamos de falar. E sabe por que se aplica? Porque o nosso autor segue nesses 7 primeiros versículos aqui do capítulo 13, a falar de nossas relações com as autoridades, das nossas relações com aqueles que governam, tanto na esfera espiritual, quanto na esfera civil. Sendo mais específico, nosso autor vai tratar da nossa relação de submissão às autoridades constituídas. Submissão, meus irmãos, que para muitos é como um remédio amargo, algo difícil de engolir. Notem que essa questão se agrava ainda mais diante do ambiente político em que esses indivíduos nascem, crescem e se encontram. Em muitos casos, vejam, um ambiente onde a maioria de seus líderes alcançaram suas posições através de práticas escusas, como o nepotismo, a política da extorsão, das relações com determinados grupos de interesse econômico, ou através de uma linhagem hereditária. Em alguns casos, através do poderio bélico na história, onde o mérito e as qualificações, muitas vezes, não são os que legitimam. E o que os legitima, então? No texto que nós acabamos de ler, Paulo exorta a todos que se submetam às autoridades governantes. Essa submissão não está atrelada a nenhum elemento condicional, como piedade, como competência, ou qualquer outra qualificação para que assim venhamos a obedecer. Em vez disso, o apóstolo dos gentios nos ordena a submissão às autoridades, tomando como base a autoridade de Deus. Diante disso, eu pergunto então, estaria Paulo ordenando aos crentes uma submissão cega às autoridades constituídas? E quando essas autoridades constituídas agem com tirania? Os crentes devem submeter-se a governos declaradamente ímpios, profanos, ateístas? Os crentes devem submeter-se ao governo que se opõe a Deus, que nega Jesus Cristo e o seu senhorio? Nesse caso, podem os crentes agir de forma revolucionária, destituindo essas autoridades? Como nós devemos proceder? Vejam, a todas estas perguntas, Paulo fornece respostas diretas e desafiadoras no texto que nós vamos expor hoje e nos próximos 2 domingos. Muito provavelmente.
Embora não houvesse nada como uma democracia eleita ou um representante eleito democraticamente em sua época, ainda assim o texto nos fala verdades incontestáveis acerca da relação de subordinação dos crentes às autoridades. E sendo assim, eu peço que você me acompanhe na exposição desses 2 versículos nessa manhã, relendo o versículo 1 novamente, que diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. As palavras de Paulo nesse bloco nos mostram que, em primeiro lugar, havia uma situação imediata que necessitava de atenção por parte dele. E percebam, meus irmãos, que essa situação, ao que tudo indica, estava atrelada às questões de relacionamento dos cristãos com o Estado, ou melhor, com as autoridades. Apesar da ausência de uma conjunção que estabeleça uma relação com as sentenças anteriores, lá do capítulo de número 12, a partir do versículo de número 9, que nós vimos que o apóstolo Paulo vai tratar acerca do relacionamento dos crentes, não apenas com outros crentes, mas também com aqueles que não são crentes e até mesmo os inimigos, aqueles que são nossos malfeitores, que nos perseguem. Apesar dessa ausência, dessa conjunção, estabelecendo um vínculo com essas sentenças do capítulo 12, e até mesmo através de uma mudança no que tange ao estilo de argumentação paulina aqui, diferente do que encontramos no capítulo 12, ele utiliza uma argumentação mais direta e mais simples aqui no capítulo 13. Ainda assim, o texto claramente dá continuidade ao tema relacionamento, iniciado no capítulo anterior. Percebam que faz todo sentido para Paulo descrever como seus leitores em Roma deveriam se relacionar com as autoridades governantes e fazê-lo bem neste ponto da carta. Afinal, Paulo está escrevendo para aqueles crentes que se encontravam na sede do Império Romano. No entanto, veja, essa relação que ele nos mostra não é a de uma devoção das instituições. Não é a de uma devoção à pátria, ao imperador, ao rei, a um presidente eleito, onde ele orienta os crentes a irem para os palanques, aplaudir seus líderes e dizer: bravo, muito bem, esse é o meu presidente, esse aí me representa. Não, meus irmãos, os imperativos que Paulo nos dá aqui nesse texto vão de encontro ao amor ordenado, conforme o capítulo 12, versículo 9. A prática do bem, ao exercício daquilo que é justo, daquilo que é bom, daquilo que visa refletir o caráter do Deus que nos salvou. Amor esse que, de acordo com os destinatários, se modifica, como nós vimos no capítulo anterior. Amor que, diante de pessoas crentes, ele deve ser cordial. Diante de inimigos, ele deve ser sacrificial. E diante das coisas, como governos, instituições e autoridades, ele deve ser, então, objetivo. Por isso, então, Paulo pensa e fala de modo tão disciplinado aqui. Observe que o nosso autor, ele não transforma órgãos estatais em objetos de um amor pessoal, mas ele ordena aos crentes que, singelamente, adotem um comportamento correto diante deles. E por que ele orienta isso? Porque os crentes não podem agir de forma escrupulosa para com as pessoas e de forma inescrupulosa com as autoridades ou instituições. Por exemplo,
Eu não devo difamar, injuriar, amaldiçoar e nem ser maledicente contra nenhum irmão meu, e nem mesmo contra os meus inimigos. Eu não devo fazer isso. Mas muitos entendem que contra o Estado e as autoridades constituídas, eu não apenas posso me colocar em oposição, como posso injuriar, como posso difamar, como posso caluniar, como posso odiar, como posso amaldiçoar, resmungando, explorando, enganando e provocando, agindo de maneira impertinente. E aí não percebem que ao fazer isso, ao agir assim, se igualam ao padrão do mundo que rejeita a Cristo. Vou dar um exemplo mais prático. Sabe o que é que muitos fazem? Por exemplo, se eu perguntar para você, é lícito furtar uma senhora de idade que na fila do supermercado, ao abrir a sua bolsa para pagar as suas compras, por meio do seu cartão de crédito, deixa cair um maço de notas de R$200. É lícito se apossar daquela quantia? Colocar o pé em cima, deixar ela ir embora e depois se abaixar, pegar e colocar no bolso e usufruir daquele dinheiro? Será que isso é lícito para nós? Certamente, todos aqui, uniformemente, vamos dizer que não. Talvez alguns mais fervorosamente digam, de modo algum, pastor. De maneira nenhuma. Mas se eu perguntasse a você, e com relação ao Estado? E se fosse um político muito rico, um deputado, um vereador, um senador, e você reconhecesse ele? E aí, na hora de pagar o supermercado, ele enfia a mão no bolso e tira um maço de dinheiro, mas quando ele tira esse maço de dinheiro do bolso, cai outros 3 maços do seu bolso. E ele não percebe, ele continua caminhando, e você está atrás dele, você vê aquilo e vê que ele não se deu conta. Então, ele continua caminhando, pega o celular e conversa, e você coloca o pé em cima, e então se apossa. Não é isso que muitos fazem? E ainda dizem a seguinte frase: eu não sou trouxa, porque se eu não pegasse, outro viria pegar e se aproveitar. Por que eu não posso me aproveitar? Eu estou dando um exemplo, mas eu posso ser mais específico. Nós rejeitamos nos aproveitar de uma situação, de uma velhinha, mas nós somos inescrupulosos para nos aproveitar, por exemplo, do auxílio emergencial. Do chamado Bolsa Família. De cestas básicas que são doadas aos mais necessitados. Um monte de gente que não precisa, mas que se inscreveu para poder destinar recursos. E sabe para o quê? Entretenimento. Bebida, praia, viagem, eletrodomésticos caros, prazer. Durante essa pandemia, o governo federal disponibilizou um auxílio para aqueles que foram impactados, principalmente aqueles que trabalham na economia informal, não tem carteira assinada.
O interessante é que o número cooptado pelo IBGE, na pandemia, foi 5 vezes maior. E aí, como nos governos passados não tinha tanto controle assim, o governo atual passou um pente fino, e quando passou um pente fino, tinha gente que declarava no imposto de renda receber mais de 12 salários mínimos. E foi tomar do auxílio emergencial. Entendem, irmãos? Os mesmos que muitas vezes batem panelas quando o presidente eleito se pronuncia oficialmente. Os mesmos que estampam nos seus carros adesivos com "fora Bolsonaro", genocida. Os mesmos que gritaram "fora Dilma". Os mesmos que gritaram "fora Temer, seu golpista". Os mesmos que gritam "Lula ladrão". Os mesmos que gritaram "fora FHC". Os mesmos que protestaram e gritaram "fora Collor". Os crentes precisam saber como se relacionar com as autoridades, com as instituições, com o Estado. Portanto, meus irmãos, é nesse contexto, especialmente em uma carta a Roma, sede de autoridade do vasto império, em que nosso autor e os seus leitores originais viviam, que ele então aborda como a comunidade de crentes deveria pensar sobre os governantes de sua cidade e seus muitos povos. Vejam, esta perícope não apenas enfatiza a temática do relacionamento, iniciado lá no capítulo 12, como nós já falamos, mas ela também o aperfeiçoa. E a pergunta que nós fazemos diante disso é: como Paulo aperfeiçoa? Ora, veja bem, como um cristão pode viver em paz? Ordem essa expressa lá no capítulo 12, versículo 18, com todos os homens. Como o homem pode viver em paz com todos os homens? Ora, o próprio Senhor responde dizendo: não fazendo justiça com as próprias mãos, não retaliando, não procurando vingança, mas dando lugar à ira de Deus. Que, como nós vimos na exposição passada, diz respeito ao quê? A entregar nas mãos das autoridades constituídas, para lidar com a justiça em tempo ou fora dele. Quer seja através do juízo divino ou das autoridades temporais. Como afirma Paulo no versículo 1. Veja aí de novo. Ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. E aqui eu quero destacar alguns pontos neste primeiro versículo. Em primeiro lugar, eu quero destacar a expressão "todo homem esteja sujeito às autoridades superiores". A palavra destacada aqui por todos significa sem exceção, irmãos. Ou seja, se refere a cada homem, a cada alma, a cada indivíduo, quer seja ele judeu, quer seja ele gentio, quer seja ele cristão ou não. Todos, é o que Paulo diz, todos os homens, todo ser humano deve estar sujeito às autoridades superiores. E isso nos mostra que nenhum indivíduo, então, está isento dessa obrigação. Ninguém, seja ele crente ou não, está isento dessa obrigação. Nenhuma pessoa desfruta de privilégios especiais, aos quais possa, então, ignorar ou sentir-se livre para transgredir essa ordenança, ou transgredir as ordenanças das autoridades. Pelo contrário,
todos devem estar sujeitos. Isso independe de ter fé ou não, meus irmãos. Afinal, são muitas as corrupções e opressões dos governantes e as imperfeições e perversões das constituições. No entanto, há uma ordenação divina, tanto no casamento quanto na nacionalidade, que visa ordem. Por isso, por si só, o governo é essencial para a perfeição da vida humana. E na medida em que não impede nossa obediência a Deus, como o soberano direto de nossas almas, somos devidamente obrigados a obedecê-lo. Em segundo lugar, o verbo utilizado aqui na voz média, o que significa dizer que o sujeito do verbo é afetado por sua própria ação, ou seja, age sobre si mesmo. Trata-se de um verbo no modo imperativo, o que significa dizer que é uma ordem. Paulo não está dando um conselho. Procure fazer isso quando der certo. Não, Paulo está dando uma ordem. Faça. Sujeite-se às autoridades superiores. Observe que essa sujeição, irmãos, está respaldada pelo 5º mandamento nas Escrituras, conforme registra os nossos símbolos de fé, na resposta à pergunta 127 do Catecismo Maior de Westminster. Em terceiro lugar, veja que essas autoridades superiores que Paulo fala aqui, diz respeito às autoridades governamentais. E a razão para nós afirmarmos isso está relacionada ao termo utilizado aqui para a autoridade, que no grego é exousias. Um termo que possui muitas conotações, que pode variar de significado de acordo com o contexto em que ele é utilizado. À luz disso, é bem verdade que esse mesmo termo, em algumas outras passagens, faz referência também a poderes angelicais invisíveis ao olho humano e que atuam por trás desses governantes humanos. E um grande defensor dessa tese é um teólogo chamado Oscar Cullmann. De acordo com Cullmann, o antigo ensino judaico concernente aos anjos integra o sólido conteúdo da fé do Novo Testamento. E com base nesta fé, os poderes políticos existentes na terra pertencem ao domínio dos poderes angelicais. Seus argumentos, vejam, estão inteiramente alicerçados na forma plural e no uso do termo técnico que nós chamamos de pluralístico do singular, e não sobre o uso do singular. Cullmann afirmava que o termo autoridade, ou exousias, deveria ser entendido como se referindo aos poderes angelicais invisíveis que se encontram por trás dos governos das nações e que, para Paulo, o vocábulo tinha, então, um duplo sentido, o qual, neste caso, corresponde exatamente ao seu conteúdo, visto que, de fato, o Estado é o agente executivo desses poderes invisíveis. Além disso, Oscar Cullmann não consideravam que essa autoridade angelical fosse exercida por anjos bons. Na verdade, o que ele defende é que eram exercidas por anjos maus, por trás desses agentes humanos. Mas que depois de Cristo, sujeitados debaixo do seu senhorio, perderam seu caráter maligno e agora permanecem sob e dentre o senhorio de Cristo. Qual é o problema com essa visão, irmãos? O problema dessa tese de Cullmann,
bastante convincente. Ele vai tomar alguns textos de Paulo, como em 1 Coríntios. O grande problema é que ela não se coaduna com os demais ensinos apostólicos no Novo Testamento sobre isso. Em primeiro lugar, nem sempre ela é apresentada como dupla de fato. Como assim dupla de fato, reverendo? Lembram que eu falei que ele entendia que havia a autoridade angelical por trás da autoridade civil. Mas não é isso que os demais apóstolos nos falam que acontece. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, nós lemos inclusive hoje. 1 Pedro, capítulo 2, veja aí o que diz Pedro sobre a autoridade civil. Capítulo 2, versículos 13 a 17. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 17. Veja, Pedro diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Observe que Pedro é claro em especificar instituição humana somente. Porém, é verdade que, em diversas ocasiões, esse termo exousia, ou autoridade, é empregado para indicar seres angelicais, algumas vezes vistos como bons e outras como maus, como é o caso de Efésios 3:10. Abra sua Bíblia em Efésios 3:10. Efésios 3:10. Paulo diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Agora avance para o capítulo 6, ainda em Efésios, versículo 12. Mais uma vez o apóstolo Paulo vai usar o mesmo termo exousia, dizendo: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Agora vá para Colossenses 1, versículo 16. Colossenses 1, versículo 16. Ele diz assim, Colossenses 1, versículo 16. Paulo diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja, no uso do singular, encontramos, por exemplo, referência à autoridade satânica em Efésios 2:2 e Colossenses 1:13. Naqueles trechos que se reportam ao senhorio exaltado de Cristo, certamente o apóstolo falava de agentes sobrenaturais. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, onde está em foco a subjugação final de todos os inimigos, também há menção de autoridades sobrenaturais. Da mesma forma, nós devemos observar que, nestas conexões, o vocábulo autoridade está diametralmente ligado ao termo principado, arquê. Em Tito 3:1, por exemplo, um texto correlativo de Romanos 13:1, Paulo usa tanto principados, em português os que governam, quanto autoridades ao designar os magistrados, por exemplo. Entretanto, irmãos,
considerando o campo semântico do termo, que é utilizado, significando autoridade diferente de acordo com o seu contexto. Considerando isso, especificamente aqui no capítulo 13 de Romanos, versículo 1, o termo faz parte de uma série de conceitos bastante comuns dentro de uma linguagem administrativa daquele tempo, como governantes, que vai ser utilizado inclusive no versículo 3 aqui do capítulo 13. E magistrados, também no mesmo capítulo 13, lá no versículo de número 6. Dessa forma, o substantivo exousia, que ocorre aqui no plural, diz respeito a uma autoridade estatal, do tipo polícia, tribunal, alfândega, executados por um agente humano. Paulo não está falando de dupla agência aqui, de autoridade angelical. Em quarto lugar, essas autoridades superiores que Paulo fala aqui, nós não podemos deixar de observar isso que ele diz. São instituídas pelo próprio Deus. Ora, nós somos uma igreja de herança reformada. Nós somos uma igreja que parte de princípios esboçados, ou melhor dizendo, muito bem expostos pelo reformador João Calvino, que não inventou, irmão, isso. A soberania de Deus. Mas que aprendeu aos pés de Agostinho, que por sua vez também não inventou que Deus é soberano e controla todo o universo. Mas a partir das Escrituras. E nós que somos herdeiros disso, agimos muitas vezes negando isso. Negando isso. Porque se crescemos verdadeiramente na soberania de Deus, daríamos maior atenção às suas ordenanças. Daríamos maior atenção às suas ordenanças. Paulo diz: não há autoridade que não proceda de Deus. E sobre isso, meus irmãos, as Escrituras são muito claras. Tanto magistrados quanto ministros são pessoas autorizadas por Deus. São ministros de Deus. E que vão prestar contas ao Senhor por sua gestão, por sua administração. Desta forma, essas autoridades superiores são designadas por Deus como pais que devem ser honrados e obedecidos de acordo com o que preceitua o 5º mandamento. E aí eu acho que às vezes nós levamos aquilo... Minha mãe dizia um ditado, dizia não, né, que ela não morreu. Minha mãe diz esse ditado até hoje, que costume de casa vai à praça. Alguns aqui já devem ter ouvido isso. Minha mãe sempre dizia, costume de casa vai à praça. Filho rebelde se rebela em qualquer lugar. É só uma questão de tempo. O filho que não teme os seus pais e não os honra, ele não vai honrar a esposa, ele não vai honrar o trabalho, ele não vai honrar seus estudos, ele não vai honrar absolutamente nada, porque ele se acha superior a eles. Entende? Ah, reverendo, e o que isso tem a ver aqui com o texto que está falando? Tudo.
Estou falando de autoridade, irmãos. Autoridade essa que o Senhor não qualifica, dizendo, se forem líderes piedosos, obedeçam, se submetam. Mas se não for, causem uma revolução, tomem o poder. Imitem os franceses, abram a Bastilha. Degolem cada um deles. Morte aos poderosos. Poder nas mãos do povo. É isso que Deus está ensinando. É isso que Deus tem nos ensinado desde Gênesis a Apocalipse. É para agirmos assim. Não há autoridade superior que não proceda de Deus. Não há, irmãos. Não há. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Paulo é muito claro ao dizer isso. E notem que aqui Paulo nos dá a razão para a sujeição a essas autoridades constituídas. Elas procedem de Deus. Ou seja, elas derivam a sua origem, o seu direito e o seu poder do próprio Deus. Isso exclui, irmãos, qualquer ideia no sentido de que a autoridade no Estado depende do acordo ou consentimento daqueles que são governados. Independe. Toda autoridade para governar, quanto à sujeição requerida por parte dos governados, residem exclusivamente na instituição divina. Por isso é que os que se opõem a isso, os que não se sujeitam, principalmente os dessa era, são passíveis de condenação. Olha o que diz aí o versículo 2. Veja aí. Diz assim, de modo que aquele que se opõe à autoridade, veja aí o que resiste. Né? Eu estou resistindo ao Bolsonaro. Vamos lá. Eu estou resistindo a Dilma. Eu estou resistindo ao Fernando Henrique. Eu estou resistindo ao Collor. Veja, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Parte B do versículo. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Mais uma vez, por que Paulo está dizendo isso? Porque as autoridades civis servem como instrumentos autorizados, instituídos e prescritos por Deus para a manutenção da ordem e castigo dos criminosos que a transgridem. Como declarou o notável representante escocês na Assembleia de Westminster, George Gillespie, o magistrado ou o poder civil tem, por causa disso, o cetro terrestre e a espada temporal. Isto é régio e legislativo. É também punitivo ou coercitivo para aqueles que praticam o mal, pelo mesmo motivo, recompensador dos que fazem o bem. Quanto a isso, os nossos símbolos de fé, a nossa confissão de fé de Westminster, a original, a raiz, declara no capítulo 23, seção 1, Deus, o Senhor e Rei de todo o mundo, ordenou o magistrado civil para estar sob ele e sobre o povo. E isto para a sua própria glória e para o bem público, e para este fim o armou com o poder da espada, para a defesa e encorajamento daqueles que são bons e para a punição dos malfeitores. Eu acho
que se você tiver prestado atenção até o que nós falamos aqui agora, você não vai mais agir de forma nécia. Vou usar um adjetivo bem, ameno, para não usar no linguajar do nosso povo aqui, procurando ser um pouco mais polido com as palavras hoje. Se você tiver prestado atenção até aqui, você não vai mais agir de forma nécia, colocando Deus à prova, desafiando a autoridade do próprio Deus. Você jovem, homem ou mulher, você pai, você mãe, que pega um filho recém-nascido e vai para o meio da Praça do Ferreira protestar contra o governo golpista. Porque se conhecesse um pouquinho de Bíblia, jamais tomaria uma atitude como aquela. Jamais tomaria uma atitude como aquela. Veja, magistrados são nomeados não apenas para a política civil, mas para a conservação e purgação da religião, como está expresso na nossa Confissão de Fé de Westminster. E também na Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana da Escócia. E nós cremos nisso, irmãos, como uma verdade indubitável. Porém, quando os teólogos fazem do objeto da magistratura apenas as coisas que pertencem a esta vida e à sociedade humana, eles não se referem ao objeto do cuidado do magistrado, como se ele não fosse cuidar da religião, mas ao objeto da sua operação. Ou seja, o próprio magistrado não pode assumir a administração das chaves do reino, nem a dispensa das censuras eclesiásticas. Mas ele pode punir o homem externo com punições externas. Só que para almejar, ou melhor dizendo, alcançar tão almejado patamar, meus irmãos, é que cabe às autoridades civis, e não apenas religiosas, observar as leis e os mandamentos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é quem detém as orientações precisas e suficientes para guiar esses magistrados em sua administração, a fim de garantir o bem público. Eis aí um cruzado de direita, para você, crente, que muitas vezes defende um Estado laico. E fica caindo, literalmente, caindo, nas caricaturas que fazem. Estado religioso, vão perseguir religiosamente quem pensar diferente. Nécio. Tolo. Ignorante das verdades de Deus. Será que você não entendeu ainda que tanto as autoridades civis quanto as autoridades religiosas são apontadas para a glória de Deus e para o bem dos homens como fim subordinado? Quem disse que o Estado pode se colocar acima da verdade, acima de Cristo, acima de Deus? É a fim de que garantissem isso, a glória de Deus, que o Senhor os legou o poder da espada. Portanto, quando a autoridade civil, mediante seus agentes, pune algum crime, ela está realizando não somente a vontade decretiva de Deus, mas também cumprindo a vontade preceptiva dele.
Ao passo, irmãos, que omitir-se de tal ação constituiria transgressão para aquela autoridade. É por esse motivo que a sujeição é exigida de todos. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos no juízo a condenação de todos. O Estado também é submisso. A religião também é submissa. Nós devemos ser submissos. Diante dessa realidade, veja, toda a anarquia, ou seja, oposição por princípio contra o poder governamental, não representa uma saída cristã, senão de oposição ao que normatizou o Senhor. Aí vem a pergunta que nós fizemos no início. Isso quer dizer, então, que os cristãos devem se submeter completamente e incondicionalmente ao Estado? Independente se é um Estado piedoso, cristão ou não? E a resposta nossa é, irmãos, à luz das Escrituras, de modo nenhum. A submissão dos cristãos às autoridades superiores não pode ser cega. Como eu disse no início, na introdução, se você age assim, você não está se submetendo, você está erigindo um ídolo no seu coração e se prostrando em adoração a ele. Porque as Escrituras nos ensinam que, quanto a isso, em determinados casos e situações, é admissível a desobediência civil. Você quer que eu refresque a sua memória? Lembrem-se de quando Pedro e João são levados diante do sinédrio, diante das autoridades do povo, dos escribas, dos sumos sacerdotes, Anás e Caifás, que são então proibidos de pregar o Evangelho, de ensinar sobre o nome de Cristo. E vejam qual foi a atitude que eles tomaram. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4, e versículo 19. Atos capítulo 4 e versículo 19. Vejam como eles agiram diante das autoridades. Diz assim, Lucas descreve o seguinte: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Vejam, tanto João quanto Pedro não obedeceram às autoridades, se oporam a elas e continuaram a proclamar e ensinar o povo acerca de Jesus Cristo, fazendo discípulos. E por que eles agiram assim, irmãos? Porque o próprio Deus, Jesus Cristo, ordenou a eles: ide, fazei discípulos, batizando e ensinando tudo o que vos ordenei. Entendem, irmãos? Então vejam, eles agiram em direta desobediência à ordem que as autoridades superiores de seu tempo os haviam dado. Inclusive foram presos por causa disso. E ao serem interrogados acerca de sua
desobediência, veja aí o que eles responderam. Avance para o capítulo 5 de Atos, versículo 29. Atos, capítulo 5, versículo de número 29. Olha o que eles responderam a eles. Eles respondem: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Meus irmãos, há inúmeros exemplos de desobediência civil nas Escrituras, como o caso das parteiras e dos pais de Moisés. E isso me lembra as palavras de Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, enfim, o nome é alemão não é o meu forte. Teólogo, mártir do regime nazista. Ele dizia: se a autoridade exceder em algum ponto de sua competência, neste ponto deve ser-lhe negado o acatamento. No entanto, não é permitido deduzir disso, de forma generalizada, que essa autoridade tenha perdido o direito à obediência também em outras coisas, ou, quiçá, em todas as outras exigências que faz. A desobediência sempre só pode ser decisão concreta em casos específicos. As autoridades civis são falíveis, irmãos, não sendo, portanto, agentes de justiça perfeitos. Quando falham em seu dever, ou quando surgem conflitos entre as exigências impostas pelos homens e os mandamentos de Deus, o crente deve saber em que lado deve estar. Parafraseando Pedro e João, importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós tivemos um exemplo muito claro disso durante essa pandemia, irmãos. Porque, vejam, há duas esferas de autoridade aqui, irmãos. Uma autoridade civil, uma autoridade eclesiástica. Ambas devem garantir o bem. Ambas devem atuar em suas áreas. Elas não podem se confundir. Uma não pode exercer domínio sobre as outras. Entendem? E o que nós vivenciamos nessa pandemia foi um abuso de autoridade. Onde o governador, e eu vou falar do nosso estado, o governador de nosso estado promulgou um decreto em desacordo com a ordenança de Deus. Quando mandou suspender os cultos no dia do Senhor. E não apenas isso, mas ainda que indiretamente legislou, dizendo o modo e a forma como os crentes fariam agora para cultuar a Deus. Vejam, o Estado ditando os princípios reguladores para o culto dos crentes durante a pandemia. Vocês conseguem perceber o absurdo? Porque certamente, se você for conversar com qualquer um deles e falar sobre princípio regulador dos cultos, eles vão perguntar: do que mesmo você está falando? Porque para ele a questão da religião é de foro íntimo, cada um tem a sua. Não é algo necessário para eles. Tanto é que trataram como não necessário. E o que mais me choca é de ver um monte de professos crentes
dizendo amém para isso. Milhares de professos crentes que, me desculpem o trocadilho, mas que têm medo da morte como um vampiro tem medo da cruz, né? Nos filmes de ficção, pelo menos os mais antigos, né? Os mais atuais a gente não tem medo nem da luz do sol. Mas na ficção antiga, mostrava a cruz, o vampiro corria a quilômetros. E um monte de crente que teme a morte. É tipo assim, eu amo a Jesus. Senhor, eu quero estar nos teus braços. Não, Senhor, mas não me leva agora, não. Não quero morrer, não. Esse certamente é incompreensível o Salmo 46. Incompreensível. Somente na parte que o salmista diz: ainda que as águas espumejem e os montes estremeçam. É incompreensível para eles isso. E quando ele diz, ainda assim não temerei. É por isso que nós desobedecemos o decreto aqui. E quantos mais decretos surgirem do Estado negando a verdade de Deus ou interferindo, impondo leis que contrariam as leis de Cristo, nós não nos submeteremos, porque mais importa obedecer a Deus que aos homens. E que assim como nossos irmãos do passado, se por isso nós formos presos, que sejamos presos. Se por isso nós tivermos que ser torturados por amor a Cristo e submissão ao único Deus vivo e verdadeiro, que sejamos presos e torturados. E ainda que a morte venha, será como um dia glorioso nas nossas vidas. Meus irmãos, Deus nos ordena a ter pelas autoridades superiores a nós toda a devida reverência no coração, nas palavras, no nosso comportamento, de modo a demonstrar submissão no respeito e na reverência. No entanto, quanto estes agem de modo contrário ao que Deus ordenou e nos obrigam a também assim proceder, ficamos livres dessa submissão. Sendo assim, tanto a obediência cega quanto a desobediência por princípios políticos ou ideológicos às autoridades constituídas trazem condenação. Precisamos procurar agir em conformidade ao que nos ensinam as Sagradas Escrituras e que também expõe esse ensino no nosso Catecismo Maior de Westminster, na resposta da pergunta 127, que eu disse alguns instantes atrás. A pergunta diz, qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? Veja, e a resposta é, a honra que os inferiores devem aos seus superiores é toda a devida reverência no coração, na palavra e no comportamento. Será que nós temos agido assim? Será que é assim que nós temos ensinado os nossos filhos? Eu vi um vídeo esses dias nas redes sociais, um dos meus filhos me mostrou, um youtuber aí que é ciclista e que se diz evangélico, a polícia num procedimento padrão, perseguindo um assaltante. Calhou que as características do assaltante eram as mesmas descritas daquele youtuber. E a polícia fez o seu procedimento padrão. O abordou, o parou, para então revistá-lo. E veja que, na primeira abordagem da polícia, ele já age com soberba para com a autoridade constituída.
E nós, irmãos? Será que tem sido esse o nosso comportamento? Como nós temos tratado, por exemplo, as autoridades instituídas por Deus na sua igreja? Os pastores, os presbíteros, os diáconos. A resposta à pergunta 127 continua: oração e ação de graças por eles. Você tem orado por eles? Você tem agradecido a Deus por aquilo que eles fazem, que é bom e que é para o bem de todos? Dos nossos governantes civis, eu estou falando agora. Ou será que até o que eles fazem de bom você critica? Você acha ruim? Quarto lugar, a resposta continua: imitação das suas virtudes e graças, obediência voluntária às suas ordens e conselhos legais, devida submissão às suas correções, fidelidade, defesa e manutenção das suas pessoas e autoridade, de acordo com as suas várias funções e da natureza das suas posições, revelando as suas enfermidades, cobrindo-as de amor, que possam ser uma honra a eles e ao governo deles. É assim que nós temos agido. Nós que somos mais velhos, é assim que nós temos agido com os representantes eleitos de nossa nação. Foi assim que nós agimos com Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. É desse jeito que nós temos agido? Com os nossos diáconos aqui, com os nossos presbíteros, quer estejam eles em disponibilidade ou não, com os pastores, que não esqueçamos que toda autoridade é constituída por Deus, quer seja para juízo, quer seja para bênção. Se por juízo a nossa atitude é nos vestir com panos de saco e nos cobrirmos de pó e jejuarmos em lamento pelo opróbrio de nossa nação. Se para a bênção é com ações de graças ao Senhor por ter se lembrado de nossa nação. Porque quando fazemos isso, irmãos, refletimos o caráter e agimos como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que não se opôs à autoridade dos seus tempos, a não ser naquilo em que estavam errados. Antes se submeteu, foi humilhado, injuriado, perseguido, caluniado, morto, mas ressuscitou como Rei eterno e glorioso, colocando tudo debaixo dos seus pés. E nos prometeu, irmãos, que assim como Ele também reinaríamos juntamente com Ele. É por isso que nos prometeu uma coroa de glória. Nós devemos sujeição,
não por amor às instituições, mas porque amamos a Cristo e reconhecemos o domínio soberano do Senhor sobre tudo e sobre todos, louvando e bendizendo o seu nome. Vamos orar? Senhor Deus, nós te rendemos graças por tua palavra nessa manhã. Ajuda-nos a colocar em prática essa ordenança, Senhor, nas nossas vidas. Que não venhamos a desobedecer a Ti, mas que venhamos a agir com sabedoria e prudência, de modo que o Teu nome seja glorificado. Ajuda, Senhor, o nosso país, que atravessa um momento tão difícil, Senhor. E nós sabemos que o opróbrio que se abateu sobre o mundo, Senhor, é juízo justo de um mundo que a cada dia nega e se opõe a Ti, Senhor. Perdoa-nos e ajuda-nos com a Tua graça e com a Tua verdade. Que transformemos a nossa nação, Senhor, não nos colocando no poder, mas proclamando a Tua verdade, para que através dela, o coração do povo dessa nação seja transformado e bendiga o Teu santo nome. Em nome de Jesus, é o que te oramos. Amém e amém.